Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor. Primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, aqueles que estão compartilhando o vídeo e aqueles que estão dando um joinha aí nos nossos vídeos para abençoar vidas e para trazer aqui algumas mensagens, aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que a gente possa usar todos os artifícios e todas as nossas ferramentas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você que aí curtiu, que você que se inscreveu aí no meu canal, que Deus te abençoe, que Ele possa, através daquilo que Ele tem feito no meu ministério, abençoar a tua vida, edificar a tua vida e trazer o Evangelho e a fé de uma maneira, às vezes, uma ótica que você talvez ainda não tenha percebido. Hoje eu quero falar sobre um tema que talvez você não tenha ainda percebido, mas eu quero falar sobre fé e saúde. Como é, pastor? Fé e saúde. O que a saúde tem a ver com a minha fé, pastor? Então, dá pra gente pegar algo bíblico e trazer para a nossa vida e refletir acerca disso? Sim, dá. E o que eu quero falar é que a saúde, ele é um pilar, é um pilar muito importante nas nossas vidas. A saúde, se ela estiver desequilibrada, ela afeta todas as outras áreas. Ela afeta o teu relacionamento, ela afeta o teu trabalho, ela afeta o teu sucesso, ela afeta o teu bem-estar. Portanto, se você não cuidar da tua saúde, você talvez esteja afundando. Se você está sendo negligente com a tua saúde, talvez aos poucos você está matando os sonhos de Deus na tua vida. Portanto, eu quero meditar com você e eu quero trazer um exemplo bíblico para que a gente possa entender o quão importante isso é. Eu quero falar de Daniel no capítulo 1. Se você lembrar, Daniel, ele foi resgatado. Tinha um pessoal do rei que ia e escolhia dentre todos os escravos da Babilônia, jovens que ali se destacassem. E Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes mais conhecidos dele, eles foram chamados para trabalhar para o rei. E quando eles são chamados, eles ficam em uma espécie de dormitórios, eles ficam ali todos juntos e o rei dá uma parte da sua comida para eles. A parte da comida do rei e uma parte do vinho do rei eram para esses jovens que estavam ali sendo treinados para trabalhar dentro da Babilônia. Então Daniel, por ele decidir não se contaminar, ele chama o oficial que está encarregado pela comida e diz: olha, nós não queremos essa comida, nos dê apenas vegetais e água para que a gente possa viver, e então a gente não quer o banquete do rei. E ele ficou muito preocupado, ele diz: olha, mas a saúde de vocês, o bem-estar de vocês está nas minhas mãos. Se o rei perceber alguma diferença, o rei vai me matar. E ele disse: então faça o seguinte, faça um teste de 10 dias. Faça um teste somente com isso que eu estou te falando e você verá que não vai acontecer nada de diferente daquilo que nós vamos comer para aquilo que os outros vão comer. E a Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, versículo 15, diz assim: passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Daniel, naquele tempo, se tornou talvez um dos primeiros nutricionistas que a gente vê na Bíblia. A gente sabe que o nosso organismo, ele reage com aquilo que nós colocamos para dentro. Da forma como nós nos alimentamos, assim nós vamos ser. Se a gente tem uma alimentação ruim, se a gente tem uma alimentação que ela não causa bem para o nosso organismo, a nossa saúde, ela vai reagir conforme os alimentos que nós ingerimos. Então, a Bíblia diz que Daniel começa a se alimentar só de vegetais. E olha que coisa linda. Deus abençoa eles. E claro, eu não estou falando aqui da parte espiritual e não quero aqui trazer a mensagem porque eles decidiram não aceitar e não se corromper com o banquete do rei. Tudo bem, isso aí é válido, mas eu quero trazer o viés da saúde para esta mensagem. Você vê que eles estão mais saudáveis do que todos os outros. Eles estão mais saudáveis do que todos aqueles que comem do banquete do rei. Eles estão mais saudáveis. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles produziam mais, que eles estavam aptos a produzir mais, eles estavam aptos a se destacarem no trabalho. Por quê? Porque eles cuidavam da sua alimentação, eles cuidaram da sua alimentação, eles cuidaram da sua saúde. Portanto, é importante que você cuide da sua alimentação. A sua saúde está inerente, ela está
automaticamente vinculada àquilo que você ingere. Portanto, uma das maneiras mais simples e uma das maneiras iniciais de você começar a cuidar da tua saúde é cuide da tua alimentação. Se você ingerir doce, você vai sentir sono. Se você comer uma comida pesada, você sente sono. Isso significa que você não produz, então você se enche de guloseimas e depois o seu organismo ele começa a trabalhar de uma maneira mais lenta, e talvez por isso você não se concentre no seu trabalho. Talvez por isso, quando você está lendo a Bíblia e com a barra de chocolate aí do lado, talvez você não consiga entender muito bem porque o teu organismo está funcionando de uma maneira diferente. Por quê? Porque você se alimentou para que ele pudesse estar assim. Portanto, tem tantas coisas que acontecem nas nossas vidas que estão vinculadas, inseridas em como nós tratamos a nossa saúde. Portanto, eu quero aqui que você possa entender que Deus, Ele quer que você cuide do seu corpo. O seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Se você tratar bem essa máquina, se você alimentar bem o seu corpo, então você vai desenvolver, você vai crescer e você vai estar mais disposto para Deus. Nós temos que glorificar a Deus com todas as nossas ferramentas. Ora, quando você cuida da sua saúde, você fica mais disposto. Então você está mais disposto para Deus, o seu cérebro funciona melhor, a sua vida ela funciona melhor, outras áreas da tua vida elas serão afetadas porque você está tratando da tua saúde. Tem muita gente querendo ser bem sucedido, tem muita gente querendo ir dentro. A modernidade que a gente vive, nós somos muito exigidos no trabalho, nos relacionamentos, e tudo aquilo que a gente faz, se a gente não fizer bem feito, nós ficamos para trás. Nós, diante desse mercado de trabalho tão competitivo, se você não for um funcionário, se você não investir na tua carreira, você vai ficando para trás. E a tua saúde é um ponto fundamental nisso. Talvez você diga, pastor, eu não consigo estudar mais do que eu já estudo, eu não consigo me dedicar mais, porque eu tenho um problema de concentração. A maioria dos problemas de concentração estão ligados à alimentação. Se você não tem uma saúde boa, se você tem problemas ao respirar, se você está acima do peso, então você vai ter problemas respiratórios. Tudo isso impede do seu cérebro ser oxigenado. Eu não quero aqui ser cientista e eu não quero tratar de uma forma muito intensa acerca disso, mas eu quero simplesmente trazer aqui princípios para que você possa entender e que você possa perceber que a tua saúde ela está nas mãos de Deus e Deus quer que você cuide dela. Foi Deus que te deu ela, foi Deus que te deu saúde, foi Deus que te fez esse ser humano para que você possa cuidar dessa máquina aí do teu corpo e que você possa viver e render melhor para Ele. Talvez eu já vi muita gente que pregando no meio da mensagem sente o cansaço, e aquele cansaço você percebe que muitas vezes incomoda, e isso talvez não traga o fluir do Espírito Santo para as nossas vidas. Já tiveram algumas pessoas, já tiveram alguns homens que pregam a palavra, que estavam acima do peso e que já me confessaram, pastor, às vezes eu sinto um cansaço. Talvez você, por ser mais magro, você não sinta isso, mas isso é uma grande dificuldade, eu sinto dores nos meus joelhos. Então tudo isso, talvez você pense que não, mas se a gente for colocar isso numa balança, aos poucos ela vai pesando, e cada vez mais você se vê limitado por causa da tua saúde. Amém? Eu quero trazer aqui um outro princípio. Aquilo que nós tratamos da nossa saúde, ela afeta diretamente naquilo que nós olhamos, na nossa imagem. Ela afeta diretamente naquilo que nós cremos que nós estamos. Então, se eu tiver uma boa imagem, se eu estiver de uma maneira saudável com o meu corpo, se eu estiver gostando do que eu estou vendo, então aquilo vai ter um reflexo direto no meu potencial. Então, se eu estiver alegre e satisfeito com o meu corpo, eu vou render mais. Senão você vai viver se culpando, você não vai gostar do que está vendo, e isso vai afetar outras áreas da tua vida, porque você vai ter vergonha, talvez porque você esteja com uma saúde debilitada, talvez porque você esteja fora de forma, então você não se sente confiante, a tua autoconfiança ela vai embora, e se você tiver com uma baixa estima, você vai ter uma fé de baixa estima. Se você não estiver gostando do que você está vendo,
A tua fé ela será diretamente afetada nisso. Você vai ter vergonha, você não vai produzir mais, você não vai render nas mãos do Espírito Santo mais daquilo que você rende. Então, você precisa ter uma autoestima. Portanto, cuide da sua saúde, que a sua autoestima vai elevar, a sua estima ela vai ser elevada, e aquilo que era baixa estima vai se transformar em autoestima, e você vai servir de inspiração e de exemplo para aqueles que estão ao teu redor. Portanto, meu querido, há vários princípios, há várias áreas de nossas vidas que são afetadas quando nós temos uma boa saúde, quando nós temos uma boa aparência, quando nós nos alimentamos bem, e tudo isso coopera para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim foi Daniel. Daniel foi se destacando. Daniel conseguia ter uma rotina de trabalho intensa, e dentro dessa rotina de trabalho, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor, e ele foi recompensado por Deus por causa dessa sua vida devocional que ele teve a Deus. Mas talvez, se ele não tivesse a saúde, se ele não se alimentasse da forma como ele se alimentou, será que ele teria condições de buscar a Deus? Será que ele teria energia para, além de desenvolver o seu trabalho que era amassante, também ter a mesma disposição em buscar a Deus? Talvez não seja a tua saúde. Eu estou aqui sendo um instrumento do Espírito Santo. Será que não é a tua saúde que te impede de buscar mais a Deus? Porque você chega cansado do trabalho, você chega fadigado do trabalho, você chega com um nível de estresse muito alto no teu trabalho, e você não tem como buscar a Deus, e você às vezes não tem como mais se entregar mais ao Senhor. Talvez você não sinta vontade de ir ao culto, ou não sinta não se sinta instigado para buscar a Deus. Talvez, se você mudar a tua rotina, se você cuidar da tua saúde, talvez você esteja mais disposto a buscar a Deus, esteja mais disposto a estar na casa de Deus. Talvez você tenha mecanismos, talvez a tua mente trabalhe, porque a ciência já comprovou isso, que nós, quando praticamos exercício físico e temos uma boa alimentação, a nossa mente ela é blindada de uma maneira mais forte contra o estresse, contra o cansaço. Então, comece a despertar a tua saúde através desse vídeo. Faça caminhadas, cuide do teu coração, cuide se você é um fumante. Eu quero aqui mostrar para você que você está se matando aos poucos. Talvez você não tenha como, você não encontrou em Jesus maneiras de se libertar. Talvez você possa comer demais, isso também é um pecado. Vamos lá, vamos acordar para isso. A Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre glutonarias. Então talvez você não consiga se controlar, talvez essa sua ansiedade, você desconta comendo. Então, busque a Deus uma direção para isso mudar a tua vida. Talvez a tua estima esteja baixa, talvez você esteja vivendo dias de baixa estima, porque você não gosta do que vê no espelho, você não é feliz com você mesmo. E se você não é feliz com a tua imagem, como que você vai ser feliz com os outros? Como você vai ser realizado na tua profissão? Como que você vai se abrir para Deus permitir que você seja usado por Ele, porque você tem vergonha de você mesmo? Então, eu quero aqui orar por você e declarar que tudo isso será lançado por terra. Você será mais saudável. Aquilo que te impede dentro da tua saúde, você hoje vai levantar. Você hoje vai ter a disposição. E eu creio que através dessa mensagem o Espírito Santo está tocando na tua vida para que você possa mudar os teus hábitos e mudar a tua rotina. E o nome do Senhor ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.